sério que abriu dia 4 agora. Eu também não comecei desde o começo do semestre. O desafio é ponto de transversal. Então, se vocês não fizerem, vocês não vão conseguir ponto. E principalmente porque agora são para todas as matérias. Então, tem que fazer. Ok? Não deixem de fazer. Então, é o seguinte, enviei, não sei se vocês chegaram a ver, as atividades de parcial desse bimestre. Vocês viram? Sobre escurecimento das hortaliças e frutas e sobre a barra de cereal? Vi sim. Então, Eu só vi a de química, não vi a outra. São duas. Aí é o seguinte, vocês vão montar um grupo de no máximo 5 pessoas. E aí vocês podem fazer em casa, cada um faz um experimento, tira foto, depois junta e faz o relatório, como se fosse aula prática no laboratório. Só que aí, como a gente não está tendo, para vocês não ficarem sem, né, ver ali na prática, aí eu tive essa ideia de passar como atividade para vocês, porque é facinho de fazer. Alguém leu o experimento? Sim, professora. Então, quem leu achou que está difícil? Não. Porque o quê? Basicamente é batata, ver a batata escurecendo na temperatura ambiente, né? Aí coloca aquela água oxigenada volume 10, aquela pequenininha que compra em supermercado, compra em farmácia. Aí tá lá direitinho o que tem que ser feito, né? Então, eu achei, assim, bem facinho de fazer. Tem umas que nem precisa de fogo. E eu achei interessante a da barra de cereal, porque no final vocês vão comparar uma barra de cereal industrializada com a que vocês fizeram em casa, questão de ingredientes, quantidade de sódio, quantidade de açúcar, né? Proteína, carboidrato, lipídio, fazer a mesma informação nutricional da barrinha de vocês e comparar com uma industrial. E vocês vão ver que a industrial tem muito mais coisa, muito mais conservante, muito mais tudo, que não tem a feita em casa. E a feita em casa fica muito mais barato do que comprar uma barrinha de 3, 4 reais na rua, né? E assim, tem outras receitas de barrinha. Aquela eu peguei porque eu achei a mais fácil de fazer. E com os itens também mais baratinhos, né? Que a aveia é barato, açúcar, coisa baratinha. Mas tem umas que coloca castanha, né? Que coloca umas coisas mais caras, que aí vai ficar mais cara. Mas essas basiquinhas assim, ó, tranquilo. Tem umas de banana também que dá para fazer. Enfim. Aí eu dei o prazo lá, né? O primeiro é para outra semana e o outro experimento é para dia, acho que 20 e poucos de maio. Então, vocês vão ter aí 2 semanas para fazer. E por isso que eu estou orientando 5 pessoas, porque cada um fica com um experimento. Né? Aí não fica pesado nem financeiramente, nem muita coisa para fazer. Tá bom? E se tiverem dúvida, pode me perguntar no grupo lá depois. Então, vamos começar. Professora, só orienta na parte do relatório que eu não entendi. É para a gente terminar de fazer todos os experimentos e fazer um relatório só? Com foto. Mas Cada de um que tudo, fizer o experimento tira foto e Sim. relata. E responde aquelas questões que estão perguntando lá e faz o relatório, Sim. como se fosse o relatório de aula prática. Sim, mas o relatório é de tudo no final. De tudo, igual quando acontece na aula prática. Como que é na aula prática? Um grupo faz um, outro grupo faz outro, depois não junta? Isso. É, do mesmo jeito. Tá bom. Ok, você vai fazer do seu grupo. Sim. Tá? Não precisa pegar dado de ninguém, não. É só do seu grupo. Certo? Certo. Então, vamos começar. Unidade 3, seção 2, né? Tecnologia de frutas e hortaliças. Como conservar frutas e hortaliças, né? Como que a gente faz quando a gente compra? Como que a gente faz para armazenar isso na casa da gente? Ou quando vocês forem trabalhar num restaurante? Tecnologias pós-colheita e processamento de alimentos. Primeiro passo, refrigeração, né? Você chegou em casa, você vai refrigerar. Ou quem está vendendo vai recolher, vai refrigerar para embalar e para distribuir, né? Mas geralmente a refrigeração está envolvida aí no processo de conservação. Então, tecnologias pós-colheita e processamento de alimentos. Refrigeração, embalagem, aplicação de ceras em
alguns alimentos. Alguém sabe qual é o alimento que tem aplicação de cera, que a gente consome bastante? Como? Qual alimento, fruta que a gente consome bastante, que tem aplicação de cera? Maçã, eu acho, laranja. Isso, maçã e laranja. Bloqueadores de senescência. Senescência, gente, é envelhecimento, né? Então, bloqueadores de senescência seria tentar retardar aí o envelhecimento do alimento. Minimamente processados, né? Porque se for só a fruta ou a verdura in natura, só vai colher e distribuir. Aí pode ser minimamente processado, que pode retirar uma sujidade, algumas terras, ou pode ser embalado. Pode também ser congelado, ou pasteurizado, ou acidificado, ou desidratado, ou outras tecnologias que a gente vai ver que existem também para hortaliças e frutas. Então, congelamento. Alguém tem o hábito de comprar fruta ou hortaliça congelada no supermercado ou não? Eu sou aipim, Eu às vezes que eu compro congelada. Hã? às vezes Só que aquela batata congelada, também. eu compro no vácuo. Congelado. O congelado comprado no supermercado, algumas pessoas reclamam que não tem muito sabor, que fica aguado. Mas, dependendo da marca, fica praticamente igual ao alimento fresco, né? Você perde pouquíssimo aí o paladar. E a questão do congelado, gente, é a mesma questão do enlatado. Dependendo da região, não tem plantação, não tem colheita, então você não consegue ir na feira ou no supermercado e adquirir aquela fruta ou aquela hortaliça fresca. Então, a alternativa do congelado seria para você diversificar sua alimentação e poder estar aí recebendo, né, uma variedade de vitaminas, de sais minerais, de benefícios que tem nas frutas e nas verduras, nas hortaliças. Muito conhecido é o brócolis, né, que a gente sempre encontra no supermercado, o brócolis congelado, seleta de legumes congelada. Seleta de legumes geralmente é cenoura, batata congeladas, e também as frutas vermelhas, que frutas vermelhas são pouco cultivadas no Brasil, né? É mais no exterior, lugar mais frio, que é essa fatinha que a gente está vendo aí, ó, amora, cereja, os berries, né? Cranberry, esses berries aí americanos, geralmente são vendidos como frutas vermelhas congeladas, que é o mix, morango. Então, também tem muita gente que utiliza, né? Quem faz dieta, aquelas dietas de low carb, geralmente as frutas que têm menor índice glicêmico, que são liberadas em dieta low carb, são as berries, as cranberries, que têm pouco açúcar. E aí muita gente compra esse congelado para fazer sorvete, low carb, alguns bares, restaurantes para fazer drinks, né? Então tem um consumo bastante elevado, inclusive, só que caro. Então, é só para quem pode, né? Porque se você for consumir, comparar o fresco descongelado, é muito mais caro o congelado. Então, se a gente tem a opção de comprar o fresco, vai ser muito melhor para o bolso e também em questão de palatabilidade, né? Vai ser muito mais saboroso o fresco. Ok? Tá dando para me entender, gente? Sim. Tem uns cachorros latindo aqui em volta da minha casa. Tá aparecendo aí o latido dos cachorros? Não tô ouvindo, não. Tá, não. Tá. Tá cachorrada. Eu não tô ouvindo os seus, porque aqui em casa também tem cachorro latindo. Deve ser algum cio de alguma cadela aí, porque tá demais o dia todo hoje. Então, vamos lá. Definição. Alimento congelado, alimento supergelado ou alimento supercongelado. É o alimento que tenha sido submetido a um processo de congelamento a uma velocidade apropriada e com emprego do equipamento adequado. Lembrando, não é qualquer alimento que a gente pode congelar. Não vai dar certo, né? Tem os alimentos que a gente consegue congelar e ele não vai perder as suas características organolépticas de visual, de sabor, de cor, mas alguns não vai dar certo. Por exemplo, não tem como a gente congelar folha. Como é que a gente vai congelar uma alface? Não tem como, né? Quando descongelar, vai estar água pura. Então, nem todos dá para congelar. E, por exemplo, a banana, se a gente congelar a banana prata, a gente vai congelar, beleza, porque ela já está amadurecendo. Se a gente não congelar, ela vai estragar. Então, você faz o quê? Descasca,
descasquifica e congela. Só que quando você descongelar, você não vai obter a banana novamente da forma in natura. Você vai ter que usá-la liquidificada aí com leite, fazer um sorvete, fazer base de alguma coisa. Porque você vai aproveitar, você vai deixar de desperdiçar, mas ela não vai voltar mais a ser aquela banana, né? Se você deixar ela descongelar, ela vai descongelar, escurecer e a textura vai ficar estranha, a gente não consegue comer. Então, é uma forma de evitar o desperdício, o congelamento, porque banana amadurece muito rápido, porém, a utilidade dela vai ser menor depois, né? Só liquidificada. Então, características de produtos congelados. Se assemelham mais aos produtos frescos no aspecto e sabor que os produtos enlatados, né? Lembrando aí, se você não tem condições de comprar o alimento fresco, na sua região não tem, e aí você tem a opção ou do enlatado ou do congelado, sempre vai ser melhor o congelado, porque o congelado não passou por nenhum processamento, já o enlatado passou. Então, o congelado vai se assemelhar mais ao produto fresco quando você for utilizar. E também vai garantir também algumas vitaminas que não vão ser perdidas, no processo de enlatamento, né? Que vai ser aquecido, pasteurizado, então vai perder. Então, variedades apropriadas, como eu falei, nem tudo dá para congelar, né? De hortaliças, quais são os que a gente pode congelar? Ervilha, vagem, milho, brócolis, espinafre, aspargo, couve de Bruxelas e feijão. E fruta, pêssego, damasco, abacaxi e maçã. E tá faltando a banana aí, né? Eu sempre congelo banana aqui em casa. Porque você compra uma penca de banana, com 2 dias ela já tá estragando. Aí se não congelar, vai pro lixo. Ou então tem que fazer doce, né? E engordar o bolo. Princípios básicos, né? Manter a temperatura abaixo de menos 18 graus. Lembram que se a gente congelar congelamento lento, o que vai acontecer quando tem o congelamento lento? Vocês lembram? Formação de quê no congelamento lento? Formar muitos cristais de gelo. Cristais de gelo. Muitos cristais de gelo. Que vão alterar o quê? A composição da água, da estrutura dela, porque ela ficar com mais água, digamos, quando ela se congelar. Aí vai alterar a estrutura dela. Parece que vai... organoléptica. Né? Vai alterar a estrutura organoléptica e pode alterar o sabor, a aparência, a crocância. Então, tem que ser o congelamento rápido. E o congelamento rápido só é possível com temperatura abaixo de menos 18 graus. Ou seja, freezer, né? Ou câmaras frias. Reduzir a ação destrutiva de micro-organismos, oxigênios e enzimas, né? Quando a gente congela, a gente vai conseguir aí neutralizar. Não quer dizer que a gente vai matar, vai esterilizar. Mas no momento em que estiver congelado, esses micro-organismos não vão conseguir se reproduzir, então não vão deteriorar esse alimento. Porém, quando a gente descongelar, corre o risco, né? Reter qualidades do produto in natura, cor, sabor e textura, né? É muito mais do que no enlatado. Alterações que podem ocorrer no congelamento. Ações de enzima de escurecimento, que vai ser o trabalho de vocês, né? Polifenoloxidase e peroxidase, que a gente fala PPO. São enzimas de escurecimento. Quais são os alimentos, gente, que a gente sabe que escurece quando a gente descasca ou corta e deixa exposto? Maçã, batata. Tem mais? Banana. Cenoura. Né? Tem alguns alimentos aí que sofrem a ação da enzima de escurecimento, que são próprios do alimento. Aí, algumas não vai dar certo congelar por conta disso. Até mesmo as batatas fritas, batata congelada, às vezes elas podem escurecer. Geralmente, as batatas congeladas, quando a gente compra, chega em casa, abre o pacote, está escura, pode ter sido ou um erro durante o congelamento, ou durante o transporte ela descongelou, ou o próprio supermercado que desligou o freezer toda noite, ficou congelando, descongelando e ela escureceu. Então, não tem como a gente...
Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Agora Caiu aqui. Então, as alterações que podem ocorrer é o escurecimento, a perda da textura, né, perfuração da célula, principalmente se for congelamento lento, perda de nutrientes, exudação, sensibilidade à deterioração microbiana e desidratação, né, sublimação da água. Hã? Oi? Alguém perguntou alguma Foi coisa, o eco gente? da sua voz, professora. Sensibilidade à deterioração microbiana e desidratação, sublimação da água livre, né? Perda de peso. Então, são alterações que podem acontecer com o congelamento que não vão ser agradáveis ao consumidor. Então, qualidade do produto congelado. Função da rapidez do congelamento e condição de armazenagem. Então, o que eu acabei de falar, né? Velocidade de congelamento e qualidade. A gente precisa que seja no congelamento rápido, porque com congelamento rápido vai ter formação de pequenos cristais de gelo, né? Que vão melhorar a preservação da textura original do tecido. Já o congelamento lento vai ocorrer o quê? Formação de grandes cristais de gelo que vão romper as estruturas celulares, né? E a gente não quer isso. Operações envolvidas no congelamento. Teve a colheita, teve um pré-resfriamento, teve o transporte, aí ocorreu a seleção, né? Eliminou os estragados, amassados, aí teve o preparo preliminar de lavagem, desinfecção, aí ocorreu o branqueamento, resfriamento, congelamento. Alguém sabe o que é branqueamento, gente? É quando coloca o alimento quente na água fria. Isso, tem uma tabelinha que a gente segue de tempo. Alguns é 1 minuto, alguns são 2 minutos. Você corta da maneira que você quer congelar, coloca na água fervendo por 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, a depender do quanto é duro, né, esse alimento. Deu o tempo determinado, você já tira e já coloca imediatamente numa bacia de água com gelo. E aí vai ocorrer o quê? O aquecimento e o resfriamento rápido. Aí você retira desse gelo, seca bem e pode congelar. Assim, fazendo esse branqueamento, você vai garantir que o alimento continue com a cor dele normal, com a textura dele normal. Não é simplesmente pegar um brócolis e congelar. Não. Você vai pegar o brócolis, você vai higienizar, você vai separar, né, as sujidades, as folhas que estão feias, cortar da forma que você quer, colocar ali 30 segundos, 1 minuto no máximo no fogo, na água fervendo, colocar em seguida no gelo, secar e congelar. Aí, quando você for utilizar esse brócolis, ele vai estar verdinho ainda. E aí, quando você fizer, ele vai manter a cor verde e manter a textura e manter o sabor. Então, é a técnica do branqueamento, que a gente consegue fazer com inúmeros alimentos, frutas e verduras. Então, a gente faz o branqueamento, resfriamento, congela, né? E embala. De preferência, o quê? A vácuo. Tem que embalar a vácuo, né? E aí, o armazenamento, né? Vai congelar e aí vai distribuir aí para os supermercados para a gente poder comprar. Então, todos esses alimentos que a gente vê no supermercado congelados, eles passaram pelo branqueamento. E em casa também a gente consegue fazer isso. Lembrando que, quando a gente faz o branqueamento, a gente tira do gelo, seca. O ideal é você colocar numa assadeira o alimento separado para ele congelar. Quando ele estiver congelado, que você empacota, porque se você colocar tudo na sacola e congelar, ele vai grudar um no outro. E aí, quando você for descongelar, vai estar grudado. Você não vai conseguir tirar 1 ou 2. E você fazendo essa técnica de colocar numa assadeira, congelar separadinho, para depois envasar, empacotar, você consegue retirar 1 a 1 quando você for utilizar. É igual aqueles pedaços de frango da Sadia, não tem uns que são empacotados 1 a 1, que você consegue tirar uma coxa, consegue tirar um pedaço de peito? Não é mais prático fazer assim do que ter que descongelar uma bandeja de 1 quilo, sendo que você vai usar só um pedaço? É a mesma coisa, você congela separado
para depois você embalar. Você pode fazer isso. Se você fizer quibe, você pode enrolar o quibe, congelar, e depois que você vai empacotar as quantidades, as porções, com pão de queijo, qualquer congelado que você fizer nessa casa, steak de frango, e também as verduras e frutas que você quiser. Fica mais fácil assim. Abacate a gente pode congelar. Você corta os pedaços de abacate, congela aberto, depois você embala. Fica mais fácil depois na hora de consumir. Ok? Perguntas? Não. Professora, você devia virar YouTube. Dicas da Carol. Por quê? Você dá muitas dicas. Dicas da Carol, você vai ficar rica. Não sirvo para colocar meu rosto na tela, não tem vergonha. Morro de vergonha. Então, vamos lá. Processamento, branqueamento. Imersão em água fervente ou vapor em tambores, calhas ou parafusos helicoidais, sprays de água quente e vapor em túneis. Isso aí na indústria, viu, gente? Em casa, se a gente tem a opção de cozinhar no vapor, é melhor. Por quê? No vapor, a gente vai preservar algumas vitaminas e sais minerais que vão ser perdidos na água fervente, né? Então, se a gente tem uma forma de fazer esse cozimento aí no vapor, é melhor. Para depois a gente colocar no gelo, secar e congelar. Então, funções do branqueamento é inativar as enzimas de escurecimento, a desinfecção parcial por causa do calor, retirar o ar dos tecidos, né, fixando a cor, eliminar odor e sabor intensos não apreciados e melhorar a textura. Professora, pode ser feito um branqueamento. Oi. Pode fazer o branqueamento do abacate? Não, abacate você não precisa fazer branqueamento, não. Só cortar, congelar ele aberto na assadeira, depois empacotar. O abacate vai dissolver se você colocar ele no fogo, não dá, não. Então, tô falando, professora, que Dani não sabe cozinhar. Porque o abacate ele é mole, ele tem muita gordura. Se você colocar ele no fogo, ele vai desfazer. Tem que ele jeito de outro. Então, outra forma de conservação de frutas pode ser pelo calor, né? Conhecido como compotas, geleias, aqueles enlatados que a gente acha no supermercado ou os caseiros. O objetivo do processamento de frutas pelo calor é o quê? Reduzir a carga microbiana, inativar enzimas, eliminar água com a redução da atividade de água e manter as características sensoriais e nutritivas. Como que a gente elimina a água das frutas, gente? Como que a gente faz essa redução de atividade de água geralmente nessas compotas? O que a gente adiciona que vai nos auxiliar aí a reduzir a atividade de água? Sal. Na fruta? Pra desidratar? Açúcar? Eu não sei cozinhar. Falei mal de Dani. Me ferrei. Então, essas compotas, né? Pêssego em calda, abacaxi em calda, figo em calda, tudo é muito adocicado. Porque quando a gente adiciona o açúcar, a gente vai conseguir reduzir a atividade de água da mesma forma que a gente faz com sal nas carnes, né? Então, nós temos dois tipos de conserva. Pode ser a conserva do grupo A, que é frutas ao xarope, ou polpa de frutas, ou néctar e purê, ou suco de frutas, ou xarope de frutas. Nesse caso, tem um alto teor de umidade, tem muita água. Por quê? Porque não coloca tanto açúcar, né? Então, vai ter que passar pelo processo de pasteurização, porque a quantidade de açúcar adicionado no grupo A não foi suficiente para diminuir a atividade de água e inativar. Então, a gente vai ter que pasteurizar. Então, geralmente, essas polpas de fruta, suco de fruta de caixinha, néctar ou purê de fruta. Purê de fruta é aquelas comidinhas de neném, da Nestlé. Tudo aquilo ali teve que ser pasteurizado, porque não foi adicionado água e sal suficiente para reduzir a atividade de água. Já conservas do complexo B, que é compota, geleia,
doce em massa, polpada, pasta de fruta, fruta cristalizada e fruta glaciada tiveram um acréscimo muito alto de açúcar, que vai conseguir baixar a atividade de água e reduzir aí, né, os micro-organismos. Então, quando não se coloca muito açúcar, vai ter que pasteurizar, que são os casos dos enlatados. Já as compotas, geleia, né, esses doces caseiros, aqueles industrializados, tem aquele lugar maravilhoso ali na saída de Jacobaça, que você compra no quilo, tem jaca cristalizada, tem um monte de fruta. Ali é o quê? Tanto que eles ficam expostos. Ele foi retirada a água total com o acréscimo do açúcar. Então, não tem atividade de água, não tem crescimento microbiano. Ok? Ok. Ok. Pasteurização é o mesmo processo da pasteurização do leite, né? É um tratamento térmico, destrói parte, mas não todos os micro-organismos presentes no alimento. Mas o que acontece? Geralmente ele está embalado em lata ou em vidro, ele não tem contato com oxigênio, então ele foi pasteurizado, destruiu grande parte, mas algum micro-organismo que porventura sobreviveu, enquanto estiver fechado essa lata, esse vidro, não vai ocorrer atividade microbiana. Só quando a gente abre, não consome tudo e guarda na geladeira, se passar do prazo que está escrito no rótulo, que geralmente vem escrito assim, após a abertura, conservar em geladeira por no máximo 3 dias, no máximo 5 dias, não é assim? Se passar, pode ser que ocorra esse crescimento microbiano, mesmo tendo sido pasteurizado e mesmo estando na geladeira, que é igual ao leite. O leite de caixinha, se você abriu e esqueceu na geladeira 10 dias, 15 dias, ele vai azedar. Porque a pasteurização não mata 100%, não é esterilização, é pasteurização. Né? Consegue destruir grande parte, mas não consegue acabar com tudo. Então, quando esses sobreviventes aí encontram oxigênio, pode ocorrer. E água também, né? Então, a pasteurização depende do quê? Do binômio tempo-temperatura, né? E depende do método e do produto. Nós temos a pasteurização rápida, que é uma temperatura muito alta, de 75 a 98 graus, de 1 a 22 segundos, e a pasteurização lenta, que é um tempo menor, temperatura maior, de 65 graus durante 30 minutos em banho-maria. Geralmente, faz essa pasteurização lenta as compotas feitas em casa, as geleias caseiras, né? Aí coloca em banho-maria no fogão mesmo. Aí é bem artesanal. Em indústria, geralmente ocorre mesmo a pasteurização rápida. E aí tem que ser esse método combinado também, né? Só a pasteurização sozinha ajuda, mas nem tanto. Não vai ter um prazo de validade prolongado. Para prolongar esse prazo de validade, vai ter que combinar pasteurização com refrigeração ou a pasteurização com a conservação química, né? Que vai ser adicionado ácidos orgânicos, que vai impedir aí o micro-organismo e impedir o crescimento enzimático, ou então o metabisulfito de sódio, né? Ou então embalagens herméticas. Aí eu pergunto, como que a gente faz em casa para a gente evitar o escurecimento da banana, da maçã, da cenoura? O que a gente usa para que não escureça? Eu acho que a gente pode usar os 3, né? A refrigeração, a conservação química. Não sei se funciona muito bem, mas tipo, colocar ácido, eu acho que funciona. Por exemplo, você faz salada de fruta, você faz um suco de uma fruta ácida, para envolver aquela salada de fruta, que tem, às vezes, uma coisa que vai escurecer. Em embalagens herméticas, a gente pode comprar aquela Ziploc. Eu acho que ela não deixa entrar ar. Ou então aqueles potes também que fecha de forma esse nome aí. Então, os ácidos orgânicos a gente geralmente utiliza é o quê? Um suco de limão, né, na salada. Você fez a cenoura ralada. Aí você começou a fazer salada cedo, para servir meio-dia. Você não quer que escureça. Você joga limão. Ou então você fez uma salada de frutas, que tem pera, que tem maçã, que tem banana, que vão escurecer. Você faz o quê? Um suco de laranja. Você espreme umas 4, 5 laranjas e joga esse suco da laranja, vai conservar a salada de fruta por 2, 3 dias sem escurecer. Na geladeira, né? Então, os ácidos orgânicos, eles servem
para impedir o escurecimento enzimático, tanto de frutas quanto de verduras. Ok? Ok. Isso também está na atividade de vocês, prática. Então, fruta em calda ou xarope. Como que é o processo de conservação pelo calor? Recebe, né? Recepção e seleção dessas frutas, lavagem e sanitização, descascamento e corte, branqueamento, acondicionamento, exaustão, fechamento hermético. Aí, depois que fechou ali a tampa de vidro ou a lata, vai passar pelo tratamento térmico, 100 graus por 10 minutos, vai receber o rótulo e vai ser armazenado, né? Adição de glicose deixa a calda mais brilhante e o ácido cítrico ou tartárico, 0,5% a calda, garante um pH menor que 4,5. O que isso quer dizer, gente? pH menor que 4,5? Não é um ambiente favorável para o desenvolvimento de bactérias. Justamente, que estão meio ácido. Justamente. Então, muitas vezes, esses xaropes em calda aí, se você olhar o rótulo, vai ter tanto açúcar quanto ácido, para ajudar aí a diminuir o pH e não ter crescimento. Ok? Um pêssego em calda com creme de leite é tudo de bom, né? Conservação de frutas pela pressão osmótica. O que seria isso? As frutas, né, vão absorver o açúcar. Quando elas absorvem esse açúcar, aumenta a pressão osmótica, né? Aumenta a quantidade de açúcar, que vai levar ao quê? A diminuição da atividade de água, né? Que é igual ao sal. Aí, nesse caso aqui, vai ser o açúcar. Então, quanto mais açúcar a gente colocar, quanto maior a quantidade de soluto açúcar, menor vai ser a atividade de água nesta fruta. Para fazer geleia. Alguém sabe fazer geleia, gente? Já fez geleia? Eu já fiz. Não. Pois é. É a coisa mais fácil do mundo. Quando está em época de fruta, por exemplo, morango, quando está na época do morango, que você compra aquele monte de caixinha de morango barata e ele estraga rápido, uma alternativa é você fazer uma geleia de morango em casa, por exemplo, né? Então, como é que é o processo? A gente pega a fruta, pode ser verde ou pode ser madura. Se ela tiver verde, você vai aquecer com água e um ácido até desintegrar, vai fazer a filtração e vai adicionar o açúcar, né? Nesse caldo aí, para conseguir a geleia final. Ou então, se ela tiver madurinha já, né? Derretendo ali, desfazendo de tão madura, uma goiaba muito madura, um morango muito maduro, um abacaxi maduro, rapidinho ele vai desintegrar, e aí você vai adicionar o açúcar, adicionar algum ácido aí para diminuir o pH, né? Ajustar esse pH, para a gente poder condicionar. Aí, geralmente, a caseira, você não vai adicionar nenhum conservante, então ela vai durar menos tempo na geladeira. Já uma industrializada, geralmente após a abertura, dura um mês e pouco. Se você não consome, ela começa a formar um bolor. Não sei se já perceberam isso. Quando você compra uma geleia, esquece ela lá. Quando você pega na geladeira, ela está com bolor, com mofo. Por quê? Porque tem a água. Tem o açúcar, que vai diminuir a atividade de água. Está na geladeira, porém passou muito tempo. Então, assim, não conseguiu inativar 100%, não esterilizou. Então, acaba, toda vez que você abre para consumir, deixa ela aberta, ela vai ter contato com o oxigênio. Então, acaba a formação aí, ou de bactérias, né, de micro-organismos, ou até mesmo de fungos. Aí você tem que jogar fora. Então, essa feita em casa, geralmente tem que fazer em quantidade menor, porque não vai durar tanto quanto a industrializada. Ok? Ok. Então, geleia e geleiada. Princípio, né? Pectina interage com o ácido e o açúcar e forma uma rede fibrilar que retém essa água. Pectina. Cadeias extensas do ácido poligalacturônico, principalmente esterificado, metilado. A faixa ideal é de 0,5% a 1,5%, conforme o poder de geleificação. E o teste de álcool, consistência firme. Pectina, gente, sabe o que é? A casca do maracujá tem pectina. Então, a gente pode comprar pectina, vende na Nativa, vende nessas casas de produtos naturais, você pode comprar para você acrescentar na sua geleia, ou você pode, por exemplo, se você estiver fazendo uma geleia de maracujá, você pode aproveitar a própria casca do maracujá para formar aí essa pectina que vai
formar geleia, que vai engrossar. Vai acrescentar açúcar, né, de 65% a 70%. Geleiada é um processo semelhante ao da geleia, porém com pedaços de frutas. Aí, no caso, tem umas geleias dessas industrializadas, que são aquelas de mocotó, geleia de mocotó, que é lisa, que é puro açúcar. Tem só uma essência ali longe da fruta. E já tem essa geleiada, aquela que é mais cara, que um potinho custa 10, 15 reais, que quando você pega, você vê os pedaços do morango, você vê os pedaços da framboesa, né? Que tem mesmo os pedaços de frutas ali. Não é só o cheiro, igual aquelas mais baratinhas. Então, geralmente, quanto mais cara essa geleia do supermercado ali, maior quantidade de fruta vai ter. No Rondelli tem umas caríssimas que são importadas. E tem umas brasileiras também, umas nacionais, principalmente as artesanais, que são maravilhosas, né? E tem também quem faz em casa, igual eu tô falando. Só que o que faz em casa vai durar menos tempo. Então tem que fazer menor quantidade. Conservação de hortaliças pelo calor, né? Aí temos a fotinha aí do palmito. É uma outra forma de conservar. Enlatamento de hortaliças de baixa acidez, né? Qualquer alimento com atividade de água maior que 0,85 e pH maior que 4,5, vai acontecer o quê? Possibilidade de crescimento de micro-organismos patogênicos, principalmente o perigoso, Clostridium botulino, né? Nas condições normais de armazenamento. Quais são essas hortaliças enlatadas que correm o risco de desenvolver aí o botulismo? Milho verde, ervilha, vagem, palmito e etc. Então, o processamento aí de embalagem, de pasteurização, né, tem que ser muito bom, porque o risco aí de haver o crescimento é alto por conta da atividade de água e do pH. Então, como é o método de preservação? Ocorre a esterilidade comercial, que é a destruição de micro-organismos patogênicos e deteriorantes resistentes ao calor que, durante o período de comercialização, não possam se desenvolver. Então, está falando o que aqui? Eles tentam esterilizar. A esterilidade é o quê? Acabar 100%, estéril, né? Porque se não conseguir esterilizar, vai sobreviver e com o tempo ali de prateleira vai acabar ocorrendo aí a proliferação, né? E aí quem consumir é um grande risco de óbito. Então, vamos ver o fluxograma do processo de enlatamento. Pega matéria-prima, por exemplo, o palmito, limpeza e seleção, vai cortar, descascar, vai fazer o branqueamento, vai acidificar a salmoura, vai acondicionar, levar à exaustão, esterilizar, aí vai fazer uma prova de esterilização que realmente está 100%, não tem nenhum micro-organismo ali, para aí sim para o mercado consumidor. Aí tem algumas pessoas que falam, quando você compra o palmito, você tem que ferver o palmito. Se o palmito for de uma empresa séria, né, uma empresa conhecida no mercado, com certeza ele passou por esse fluxograma aí, e ele está estéril. Então, não tem por que você ferver. Agora, está numa promoção ali, palmito geralmente, gente, um vidro de palmito, normalmente é 12, 15 reais. Um vidro de palmito bom. Tem vezes que está na promoção de 5, 6 reais. É uma marca que você nunca viu na vida. Então, para evitar, sim, seria bom você ferver, né? Mas, geralmente, você compra uma marca que você confia, então não vai ter ali botulismo. Então, não tem problema, porque, teoricamente, durante o envasamento aí, ele passou pela esterilização. Ok? Acidificação no processo térmico de hortaliças. Fundamento. Abaixar o pH para baixo de 4,5, que isso faz o quê? Inibe o Clostridium botulino, né? Exemplo, palmito normalmente tem o pH entre 6 e 6,2. Quando a gente consegue baixar o pH do líquido que está ali acondicionando o palmito, a gente já vai evitar, né, que ocorra aí a proliferação. Então, quais são as vantagens de acidificar? A gente diminui a temperatura e o tempo de esterilização, né, em banho-maria de 80 a 100 graus. A gente diminui o risco de descoloração e preserva a textura.
E o ácido atua também como melhorador de sabor, né? Quando a gente come um palmito fresco, é completamente diferente o sabor do palmito enlatado, justamente por causa desse acidificação que tem, né, nesse processo, que a gente já sente aquele sabor característico de ácido, que vai melhorar. A aceitação é bem melhor do palmito enlatado do que do palmito fresco. Tem pessoas que gostam de palmito fresco, mas é um sabor completamente diferente. Parece que é um outro tipo de alimento, né? A textura fica parecida, mas o sabor não fica. Que pode ser acrescido os ácidos orgânicos, né? Cítrico ou acético. E aí vai depender dessa curva de acidificação, né? Que a gente tem que conseguir aí uma curva rápida para que acidifique logo esse palmito, passe por esterilização e dure aí 1 ano, 2 anos enlatado, fechadinho, sem amassar, sem quebrar, sem vazar. Vai ser levada à exaustão. Exaustão é o quê? Um aquecimento de 80 a 85 graus no interior do recipiente, em banho-maria, ou vapor injetado, ou em túneis de vapor insuflado na indústria. O objetivo é retirar o ar do interior das embalagens, já com o alimento, para evitar oxidações, corrosão interna das latas e desenvolvimento dos aeróbicos, né? Aí sim vai ocorrer o fechamento dessa lata, recravação, ou o vidro de rosquear a tampa. Então, se for a lata do milho ou se for o vidro do palmito, antes de fechar essa lata, antes de fechar esse vidro, vai ter que passar pelo processo de exaustão. Que aí está garantindo que realmente conseguiu retirar aí o ar, né? O oxigênio. Pergunta, gente? Eu só fico pensando assim, por que o palmito é tão famoso, né, por conta da bactéria botulínica, sendo que o milho também está nessa mesma classificação e quase ninguém. Assim, não é que quase ninguém tem problema com milho enlatado, mas é bem menos. Pelo que eu vejo, assim, é bem menos. Acredito porque o milho é barato, né? Uma latinha de milho é R$2. Já o palmito, por ser mais caro, aí tem essas fraudes que a gente vê direto na reportagem, de fraude de palmito. Estava até aqui na região, inclusive. Né? As pessoas pegam o vidro, reaproveitam o vidro de palmito e colocam o palmito ali fresco de qualquer forma. Então, quem consome, muitas vezes, consome enganado, né? E aí corre esse risco também. Então, devido ao valor alto, tem muita fraude. Então, durante a fraude, não vai fazer esse fluxograma certinho aí. Então, não vai esterilizar. Já o milho não é vantagem ter fraude, porque o milho é barato. Uhum. Interessante. E outra, o milho, se você pegar a espiga de milho fresca, né, da feira, igual é agora a época de festa junina, é época de milho, e cozinhar na sua casa, também é super barato, e você consegue fazer vários pratos. Tem algumas receitas de que as pessoas colocam o pedaço mesmo da espiga para cozinhar no meio do frango, né, no meio da carne. A gente vê muito em filme americano também, vocês já perceberam? Que geralmente eles estão jantando, que o almoço, na verdade, nos Estados Unidos é à noite. Aí a gente sempre vê os pedaços de milho. Tem alguns pratos tradicionais que vai o milho, a espiga. E aqui a gente geralmente consome ele assado ou cozido, né, como lanche, como café. E tem pessoas que fazem bolo, fazem mingau com a espiga mesmo. E é uma coisa barata. Então, assim, por mais que a lata seja baratinha, é muito mais fácil você consumir o milho fresco do que o palmito, né? O palmito é difícil achar. Não acho facilidade de palmito no supermercado, nem na feira, igual a gente acha espiga de milho. Então, com certeza também o consumo de milho fresco é muito maior do que de palmito, que também eleva o índice aí, né, de intoxicação por palmito. Então, vamos lá. Outra forma de conservação é o quê? Desidratação e secagem. O que a gente compra sempre direto, que a gente só compra desidratado, que a gente nem conhece o in natura? O que geralmente a gente compra? Orégano. Orégano, eu acho que ninguém nunca viu um pé de orégano. Orégano é tipo coentro, mas é muito difícil. Eu já vi. Eu usava. Às vezes meu pai até secava o fresco. Pois é, mas assim, não tem, a gente não encontra orégano igual encontra cheiro verde no supermercado. Deveria encontrar, né? A gente encontra manjericão, encontra alecrim, e a gente não encontra orégano. É raro a gente encontrar orégano.
E aí, e a facilidade do desidratado, porque o orégano tem um cheiro muito forte, né? Então, é muito mais fácil a gente comprar desidratado que vai durar mais do que comprar o fresco. Quantas vezes eu compro um pezinho de cheiro verde, um de cebolinha e um de coentro e acaba estragando a geladeira? Você tem que usar em 1, 2 dias, senão ele estraga rápido e começa a amarelar, né? Começa a escurecer. Então, assim, você tem um desperdício grande. Pois é, então, assim, o desidratado veio também para melhorar a questão do sabor, do paladar e da conservação, né? A gente consegue conservar por muito mais tempo. E não tem alteração de sabor, assim. Um pouquinho, né? Então, a gente pode fazer uma secagem natural. A secagem natural, gente, é expor mesmo o alimento ao sol. O desenho da banana aí, tá dando para ver? Tá. Cortou a banana, colocou no sol e protegeu só de insetos. Tá vendo que tem a tela? Ela vai ser seca ali no sol, né? Vai ficar vários dias no sol, depois na sombra. A vantagem é que é baixo custo, fica uma aparência bonita. Só que a desvantagem é o quê? De 4 a 5 dias, né? E com isso fica predisposto à deterioração. Vai depender também do clima e das condições sanitárias, se não são precárias do local que está fazendo essa secagem, né? Não sei se tem alguém de Mucuri, mas tem uma fazenda Mucuri que faz isso. Tem alguém de Mucuri aí? Ninguém de Mucuri? Acho que não. Não nessa turma. Acho que é Hanna. Hanna não tá aí, não. Lá em Mucuri tem... na entrada de Mucuri mesmo, tem uma fazenda, Toninho do Mel, que ele é conhecido lá em Mucuri. Ele faz secagem de banana, ele faz extrato de própolis, extrato de amora, e aí ele já conseguiu o selo e ele está comercializando agora. Mas tem muito tempo que eu fui lá conhecer, muito legal. Aí ele tem, tipo assim, uma pequena indústria, né? Aí ele tem algumas secadoras elétricas e tal. Mas também faz nesse método aí do sol. Só que como demora de 4 a 5 dias, não compensa. Quando ele está com uma encomenda grande, né? Para entregar em outro estado e tal, é melhor utilizar mesmo o forno. Mas, ainda assim, dependendo, ele utiliza também esse método aí de expor ao sol. Só que o que acontece? Desidrata a banana, né? Aí, desidratação, vai diminuir a quantidade de água, ela vai durar mais tempo. Só que fica docinha, fica uma sobremesa, a gente come muito. Quando se assusta, a gente já comeu mais de 6 bananas, se você for contar. Porque essa meia banana aí, ela fica pequenininha, que ela seca. Você vai comer, quando se assusta, você come uma penca de banana. Então, é muito calórico. Então, um dos problemas dos alimentos secos, né? Ameixa, passas, banana, é essa questão que a gente acaba comendo muito, porque ela desidratou, né? Pega uma ameixa, meu tamanho, uma ameixa normal, até te alimenta ali, dependendo da sua fome. Agora, uma ameixa seca e nada é a mesma coisa. Porque a água que vai fazer o volume. Então, tem que ter muito cuidado com a questão de calorias, né? Desidratação, secagem pelo calor, produzido artificialmente, em condições de temperatura, umidade, corrente de ar controlada. A vantagem é que são boas condições higiênicas, já que não tem água, né? Independente da condição climática, e volume maior de produção. E a desvantagem é que é um custo elevado, né? Você tem que pegar aí 1 quilo de um tempero fresco para fazer 100 gramas dele desidratado, né? Então, como que é o fluxograma da desidratação? Você pega a hortaliça, a fruta, vai lavar. Se precisar de descascar, né? Se precisar de branquear, igual eu falei, nem tudo dá para branquear. Por exemplo, os temperos mesmo, coentro, orégano, você não vai branquear, né? Você só vai higienizar, nem descascar. Aí você vai desidratar ou secar, vai acondicionar. O produto seco, ele tem que ter só 21% no máximo de umidade. Vai embalar e vai armazenar. Então, é um processo fácil de fazer, né? E não é muito caro. Porém, tem que ter esse cuidado aí, principalmente da lavagem, né? Da separação do bom, do ruim, do que está estragado, para depois desidratar. Ok? Ok. Liofilização. O que é isso, gente? Eu falei isso na época do leite. O que é liofilizar? Esqueci.
Liofilizado. O que é leite liofilizado? O que é ovo liofilizado? Não lembram? Estou vendo aí agora, mas lembrar assim mesmo, não lembro não. Leite em pó. Leite em pó é um leite liofilizado. Pegou o leite do estado líquido e passou para o estado sólido, né? Pegou o leite líquido e virou leite em pó. Pegou o ovo líquido e virou ovo em pó. Lembrei que você deu a dica lá. Lembrei que você deu a dica das indústrias que usam muito ovo em pó, né? Isso. É liofilização, que é o nome correto. Não é falar leite em pó. Não, o do ovo. O ovo. O ovo também. O ovo você falou. Você vai pegar o ovo líquido, você vai quebrar o ovo, ele é líquido, né? E aí vai colocar naquele aparelho lá que vai soltar um aerosol, né? Que vai bater na parede superaquecida e vai virar em pó. Então, o princípio é o quê? O congelamento do produto e posterior aumento da temperatura sob vácuo quando ocorre a sublimação da água. Com isso, reduz, né? Perda de voláteis, ação enzimática e desnaturação das proteínas e propriedades químicas e sensoriais não se alteram. Depois é só hidratar, que vai voltar a ser o leite normal ou o ovo normal. É só lembrar daquele videozinho. Nesse slide está falando aí, né? Sólido para o gasoso. Liofilização é só do líquido para o sólido ou também pode ser de outro? Não, depois vocês procuram aquele videozinho lá. No videozinho explica direitinho. Ele pega o produto líquido e ele coloca numa mangueirinha que ele faz igual aerosol. Ele vira vapor. Aí esse vapor ali, aquele aerosol do produto líquido, bate na parede superaquecida e forma o pó. Lá explica direitinho o processo. Não é porque é uma... Não é porque é uma... Oi. Voltou. É um vídeo que fala do leite em pó, depois do ovo, depois do café solúvel. Aí ele explica direitinho esse processo aí, que na verdade pega o líquido e vira gasoso, do gasoso que ele encontra com a parede quente e forma o sólido, que é o pó. Ah, tá. É porque eu vi, assim, eu lembro do vídeo, né? Assisti. Só que aí eu vi isso daqui, aí eu, entendeu? Confundi. Pensei que podia ser de outro... É porque aí pega o líquido, ou o ovo, ou o leite, o que seja, aí ele passa por um tubo muito fino, com a pressão muito alta, que joga igual aerosol, minúsculas partículas, que ele vai e vira o produto em pó, em contato com aquela parede. Aí ele tem um ventilador muito potente lá dentro também. Depois vocês voltem lá naquele vídeo. Vocês vão lembrar. Então, quais são as vantagens, né, da liofilização? Produto instantâneo. O que é produto instantâneo? O produto está pronto. Ele é só acrescer água que ele está pronto para consumo, né? Então, ele é instantâneo. Estabilidade microbiológica, porque não tem água, né? Tem atividade de água. Manutenção de sabor e aroma. Quando você reidrata, volta ao normal, mesmo sabor, mesmo aroma. Ausência de reação oxidativa. Forma e texturas similares ao original, quando você reidrata. E é adequado para alimentos em forma de pedaços também. Principalmente para atingir regiões mais distantes, né? Que a durabilidade é maior na hora de entregar. Aqui, ó, o spray dryer que fala, que é tipo, é uma aspersão, tipo um aerosol. Depois que vocês voltem no vídeo, vocês vão lembrar. Então, é uma secagem por atomização ou aspersão que favorece o aumento da vida útil, manutenção de sabor, aroma e cor, diminuição da higroscopicidade, né? Diminuição da água e obtém-se o produto em... Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Atomização. Qual que é o fundamento da atomização? Etapas do processo. O fluido é disperso como gotículas, né? Grande área de superfície,
contato dessas com a corrente de ar quente aquecido, que vai evaporar o solvente água e a formação da partícula sólida. O produto seco é transportado por uma corrente de ar e coletado. Vantagem: controle da uniformidade e do tamanho das partículas, manipulação de variáveis do processo. O processo é contínuo, né? Condições de operação podem ser alteradas sem interrupção da secagem. Rapidez e rendimento, a evaporação ocorre em segundos. E o processo não agressivo ao produto, né? O produto vai se manter adequado aí em quantidade de compostos bioativos. E o tempo é curto, né? De contato com a fonte de calor, que não vai desnaturar, não vai eliminar aí qualquer composto natural do alimento. Então, Temos no caso, também isso é a radiação mesma coisa que a utilização. Isso. Radiação. Radiação é uma energia radiante que se move através do espaço na forma de ondas eletromagnéticas, né? Nós temos várias radiações aí no nosso dia a dia. Temos as de alta frequência, que é raios cósmicos, né? Raios gamas, raios X. Aí começa raio ultravioleta, que é o do Sol, luz visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio e energia de corrente alternada. Viu que aqui o azul é alta frequência, né? E vai diminuindo até o rosinha, baixa frequência. E é possível utilizar radiação também como uma forma de conservação dos alimentos. Sabiam disso? Sim. Então, radiação, qual é o princípio? Exposição dos alimentos embalados ou a granel a uma fonte de radiação ionizante durante um período necessário para se obter as alterações desejáveis. Qual é a fonte? Isótopo cobalto 60, né? Produz uma emissão controlada de raios Y. Dose de radiação. Quantidade de energia absorvida por uma determinada massa de alimento, né? Que fala Gray, GY. Absorção de 1 joule para 1 quilo de alimento. Geralmente, gente, faz essa radiação em morangos. Sabiam? Geralmente, todo morango ele sofre essa radiação para tentar manter a validade dele antino, né? Porque não é todo lugar que se produz morango, geralmente lugar mais frio. Então, para conseguir chegar e transportar via caminhão, geralmente eles passam pela radiação. Então, durante essa radiação no alimento, o que vai acontecer? Morte dos micro-organismos, né? Que vão ser alterados o DNA desses micro-organismos, então vai matar com a radiação. Inativação de enzimas de escurecimento também, a PPO. Inibição de brotamentos, raízes e tubérculos. Desinfecção de grãos e cereais. E o retardo da maturação e senescência de frutas, igual o caso do morango que eu acabei de falar. Ok? Ok. Perguntas? Ok. Seguinte, gente. Já postei desde semana passada. A aula de óleos tem 4 vídeos. Vocês têm que assistir aqueles vídeos que estão lá. Vocês assistiram? Do YouTube? Coloquei como pré-aula da unidade 3, sessão 3. Assistam os vídeos. Hã? Eu tava vendo lá o primeiro. Pois é, assistam aqueles vídeos. O que acontece? Eu não consegui achar do jeito que eu queria. Aí eu achei uns de propaganda de máquina. O pessoal que vende a máquina para você fazer a extração do óleo de algumas sementes. Só que dá para entender perfeitamente. Assistam o vídeo, depois leiam a matéria do livro e façam os exercícios do ABA que vocês vão entender. Aí, a aula que vem, a gente vai falar de óleo e eu vou tentar já entrar na unidade 4, porque a gente está bem atrasadinho, viu? Aí, assistam, não deixem de assistir aqueles vídeos lá, tá bom? Tá bom. E já vai estar no trabalho de vocês também, os trabalhos que eu passei. Ok? Ok. Beleza. Perguntas? Façam o desafio nota máxima, não esqueçam do desafio nota máxima. Toda semana abre um desafio novo, não deixem de fazer, porque senão vocês vão ficar prejudicados em todas as disciplinas que contam como transversal, ok?
E não Ô, deixe de fazer também Eu tenho uma dúvida. o AVA. Oi. Eu tenho uma dúvida. No caso, a atomização, né? Ela é alguma variação da liofilização ou é a mesma coisa? É uma variação, que na verdade a atomização é a explicação daquele videozinho lá do leite. Ah, sim. Entendi. Porque eu pensei que se era a mesma coisa ou se era só tudo bem. Entendi. Obrigada. Podemos cancelar, encerrar a aula? Sim. 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 Então tá bom. Qualquer coisa, manda lá no WhatsApp. Tá bom? Boa noite. Tá bom. Boa noite. Boa noite.